Será que os carros elétricos chineses vão dominar o mercado brasileiro? A entrada dos carros chineses elétricos no Brasil mudou uma transformação que estava adormecida, dadas as versões mais acessíveis. Com isso, nós precisamos entender se, na verdade, o Brasil está sofrendo de maneira tardia o que foi reconhecido como um hype dos elétricos em outras regiões, como a Europa, por exemplo. Por isso, eu reajo a esse vídeo do Invest News, tentando dar uma versão mais ampliada para o entendimento dessa tendência. Vamos lá? Esses aqui são os maiores mercados de carro do mundo, pela ordem: China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Japão e Brasil. A China é o maior, de longe, 1/3 do mercado mundial quase. E as montadoras chinesas mandam lá, lógico. Na União Europeia elas crescem bem também. Mas nos outros mercados cachorro grande a história é bem diferente. Nos Estados Unidos, na Índia e no Japão, os carros chineses praticamente não existem. Nos Estados Unidos a porta está fechada. No governo Biden ainda colocaram uma tarifa de 100% para os híbridos e para os elétricos da China, e só da China. Com Trump essa tarifa aumentou para 127%. Aí esquece, o mercado americano não existe para as montadoras chinesas. Na Índia a questão também é protecionista, mas não contra a China, contra todo mundo. A taxa de importação lá é proibitiva, varia de 70% até 100% de acordo com o tamanho do carro. Desse jeito, 66% do mercado indiano ficam com as montadoras de lá mesmo, a Maruti, a Tata, a Mahindra. E o resto com as estrangeiras que têm fábrica lá, Hyundai, Toyota, Kia. A participação dos importados lá é quase nula. E aí tem o Japão. Lá o problema não é tarifa de importação, a taxa é zero lá, mas falta combinar com os japoneses. Eles têm uma fidelidade religiosa com as marcas de lá. 95% do mercado no Japão é Toyota, Suzuki, Honda, Nissan. Nem existe fábrica de montadora estrangeira lá. Pois é, não tem fábrica da Volkswagen, da Fiat, da GM, é só a marca japonesa mesmo. E o que entra de importado no Japão são basicamente as marcas alemãs ali de topo de pirâmide, Mercedes, BMW, Porsche. Nisso a gente tem o seguinte: dos 6 maiores mercados do mundo, as marcas chinesas só têm como expandir na China mesmo, na União Europeia e no Brasil. É por isso que agora tem tanta montadora de lá brigando por um lugar ao sol aqui. Mas e aí, tem espaço para todo mundo? Veja que o primeiro trecho fala da necessidade comercial da China de expandir seu mercado em outros lugares. Muito está limitado em tarifas e o ambiente brasileiro é favorável, com taxas de importação bem menores do que os outros mercados relevantes. Então, a discussão de elétrico propriamente avança depois nesse vídeo, pois, sendo a China a principal produtora de baterias de íons de lítio no mundo, seu carro elétrico possui vantagem competitiva significativa. Mas vamos entender isso um pouco mais à frente. Para Stella Li, que é vice-presidente global da BYD, talvez não tenha. Existem mais de 100 montadoras na China, sem contar as submarcas. Ela acha que 20 já seria muito e que várias vão acabar no caminho, fora do mercado. A seleção natural já começou. Várias montadoras chinesas de pequeno porte deixaram de existir nos últimos anos. Mas assim, vale notar que quase todas as marcas chinesas que estão no Brasil são de grupos grandes, que estão mais para predador do que para presa nessa corrida darwinista toda. A exceção entre as que estão no Brasil é uma montadora pequena, que chama Neta, e ela corrobora a tese da Stella Li. A controladora da Neta faliu e ela está num processo de reestruturação agora. Mas para saber se tem espaço mesmo para todas aqui no Brasil, a gente precisa olhar para outro detalhe: o potencial de crescimento dos carros 100% elétricos. E ele não é dos melhores. Os elétricos puros ainda respondem por uma fatia minúscula do mercado brasileiro, de 3%, contra 10% dos híbridos. Dá para crescer? Dá, claro. Na China, 34% dos carros novos são elétricos puros. E mantendo o ritmo de crescimento que está rolando agora, eles vão passar da metade, logo mais, em 2027. Mas a China é um capítulo à parte no livro da eletrificação. Nos Estados Unidos, o share dos elétricos puros é de 7,5% e está caindo. No ano passado eram 8%.
No Canadá, a queda é maior ainda, 11% no ano passado, só 7% agora. No Japão, 2% em 2024, 1% agora. O que acontece na China, então? O país é o único entre os mercados grandes que resolveu o dilema Tostines dos carros elétricos. Esse é o nosso próximo assunto. É importante entender o dilema da competitividade do elétrico. Vamos em 3 perspectivas. O primeiro é o preço de aquisição do veículo. Quanto maior o veículo, mais caro e maior a diferença entre elétrico e combustão. Junto do preço de aquisição tem a expectativa de revenda. Essa diferença é fator-chave para muitos brasileiros, porque o carro é considerado um bem. Ainda é um desafio sensível e pode ser uma questão estruturante, não só de escala, como muitas vezes dão a entender por aí. Há outros custos, como o de energia, que ao carregar em casa até pode ser mais barato do que o combustível, mas ao carregar fora de casa, toda a questão de infraestrutura é um tema-chave. O segundo item é o item de autonomia. Quantos quilômetros se faz com a carga de uma bateria? Aqui já é uma combinação com o tema de custo, pois baterias maiores até trazem mais autonomia, mas aumentam o preço de aquisição do veículo. Outra opção é o carregamento rápido, tentando diminuir esse transtorno. Pois bem, a questão aqui não é só sobre carregamento, mas sim o tipo e sua tecnologia, por exemplo, dando preferência para o carregamento rápido. E o carregamento rápido afeta o terceiro item, que é a durabilidade. Novamente, esse elemento implica na questão de custo, pois a necessidade de uma troca de bateria seria um item crítico na formação de preço. E isso hoje pode impactar a percepção de valor de revenda, porque se eu comprar um carro usado e pensar que tenho a necessidade de troca, isso diminui a minha perspectiva de valor daquele item. Em veículos comerciais, isso é ainda mais crítico, pois as vendas seriam ainda muito tímidas para representar o potencial da eletrificação. O comercial de biscoito lá do século passado, ele perguntava: qual será o segredo de Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? No mundo da eletrificação é igual, só que de cabeça para baixo. Não tem tanto carro elétrico por aí porque tem pouco carregador nas estradas. E tem pouco carregador nas estradas porque tem pouco carro elétrico. Esse problema não existe na China. O governo de lá instala carregador a fundo perdido para viabilizar a eletrificação. São 4,5 milhões de carregadores já nas ruas, nas estradas. Só com o número já parece muito, só que é mais ainda. A China tem 108 mil postos de gasolina. Vamos supor uma média razoável de 6 bombas de gasolina por posto. Vai dar 648 mil. Quer dizer, se a média for por aí mesmo, significa que a China tem 7 carregadores elétricos para cada bomba de combustível. Nos Estados Unidos, pela mesma métrica, dá 0,25 carregador por bomba, muito menos. No Brasil, 0,06. Na União Europeia é diferente. A estrutura de recarga é bem melhor do que a nossa ou a dos Estados Unidos. Dá 1,6 carregador por bomba de gasolina. Mesmo assim, as vendas dos elétricos puros não estão avançando tão rápido por lá. Eram 14,5% em 2023, 14% em 24 e 16% agora em 25. Conclusão, eles precisam de mais carregador ainda. Quando o assunto é carro híbrido, a coisa muda de figura. A tendência é que, num futuro nem tão distante, todo carro tenha algum nível de auxílio elétrico. Mas os 100% elétricos ainda são carro de nicho em qualquer grande mercado que não se chame China. Só que as montadoras de lá, elas operam hoje de acordo com a realidade chinesa, onde os elétricos puros estão em vias de virar a maioria. Por conta disso, elas focam boa parte dos esforços no desenvolvimento de carro 100% elétrico, nem híbrido, sem motor a combustão nenhum. A BYD e a GWM já entenderam que não dá para reinar no Brasil apostando todas as fichas no 100% elétricos. Os modelos delas que mais vendem são híbridos. A GWM agora já tem até uma picape a diesel, sem motor elétrico nenhum. Mas entre as novas entrantes no nosso mercado, o cenário é diferente.
No portfólio da GAC para o Brasil, 80% dos modelos são elétricos puros. No portfólio da Geely, da Zeekr, da Avatar, da MG, 100% são totalmente elétricos. Quer dizer, temos vários concorrentes lutando por um nicho de 3% do mercado e que talvez não passe dos 9% ou 10%, pelos motivos que a gente viu aqui. A não ser que a própria China decida investir pesado em carregador elétrico no Brasil para acabar com o nosso dilema Tostines e tornar o mercado daqui realmente viável para as montadoras de lá. Como vimos anteriormente, definir a capacidade de crescimento do mercado de elétrico por número de carregadores é simplista ao extremo. Vale notar na própria lógica colocada. Hoje a China tem 7 vezes mais carregadores elétricos do que bombas de combustível. E isso significa que os veículos novos apresentam um market share de 37%, com a expectativa de aumentar para 50% em 2027. Então a questão que se coloca, por que em um cenário de abundância de carregadores, onde o problema não é carregar o veículo, o market share não seria 80%, 85% das vendas dos veículos, assim como é o caso dos motores flex no Brasil? A resposta é simples, não se trata só de carregadores. Além disso, já indicamos que uma coisa são carregadores lentos e outra coisa são os carregadores rápidos. E o custo de usar cada um é bem diferente. Muitas vezes, o uso de carregadores rápidos leva a custos de abastecimento similar à gasolina por quilômetro. O vídeo acerta em indicar que no futuro quase todo carro tem um nível de eletrificação, pois isso é resultado de eficiência. Mas deixar de explorar os híbridos é esquecer que esses possuem custos muito menores do que elétricos e, combinados com combustíveis sustentáveis, possuem maior capacidade de descarbonização. A maneira tratada no vídeo é o erro comum de muitas análises, pois acaba considerando o híbrido como se fosse uma transição somente. Será que foi essa mesma falta de entendimento abrangente das forças competitivas e de mercado que levaram a Tostines a não estar mais na liderança das vendas? Conheça o nosso canal, temos vários vídeos que exploram com mais detalhes esses pontos da real potência do crescimento dos elétricos. Comente o que você achou e se há outros temas que você vê a necessidade de uma análise mais completa.